Como entes corporificados e incorporados, somos todos parte de algo que costumávamos chamar natureza. Apesar das reivindicações transcendentes feitas pela consciência humana, a matéria viva, incluindo a carne humana corporizada, é inteligente e auto-organizada, mas é-o precisamente porque não está desconectada do resto da vida orgânica e está ligada ao animal e à terra. Estamos constantemente em negociação, não com um único conjunto de oposições que nos situa sempre na mesma relação com os outros, mas com uma série de diferentes posicionalidades. Cada uma delas tem para nós o seu ponto de profunda identificação subjetiva. Isso é a coisa mais difícil a respeito dessa proliferação das esferas de identidades e antagonismos. Elas estão frequentemente deslocadas em relação às outras. Que o trem, propriamente falando, não seja ninguém. Nem você, nem eu. Significa que ele é uma estrutura que se encontra efetuada somente por termos variáveis nos diferentes mundos de percepção. Eu para você no seu, você para mim no meu. O recorte de objetos, as transições, assim como as rupturas, a passagem de um objeto a outro, e mesmo o fato de que um mundo passa sempre em proveito de outro mundo, está fragmentando as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que no passado nos tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais. É na gargalhada da mulher pintada como vagabunda que versa o poder feminino interseccional antirracista das ruas, esquinas e terreiros da diáspora africana. É essa mesma gargalhada que nos desloca e aponta outros caminhos. A filosofia nomádica de imanência radical coloca em primeiro plano a corporificação e a incorporação, não a desconexão do organismo pensante. Nós pensamos com o corpo inteiro, ou aliás, nós temos de reconhecer a corporificação do cérebro e a cerebrificação do corpo. Essas cartografias atualizam as possibilidades virtuais de um eu expandido e relacional, que funciona num contínuo natureza-cultura e é tecnologicamente mediado, mas ainda assim enquadrado por múltiplas relações de poder. A noção de encruzilhada, utilizada como operador conceitual, oferece-nos a possibilidade de interpretação do trânsito sistêmico e epistêmico que emergem dos processos inter- e transculturais, nos quais se confrontam e se entrecruzam, nem sempre amistosamente, práticas performáticas, concepções e cosmovisões, princípios filosóficos e metafísicos, saberes diversos, enfim. Na prática, a síncope rompe com a constância, quebra a sequência previsível e proporciona uma sensação de vazio, que aos poucos é preenchida de forma inesperada. O sujeito previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável está se tornando fragmentado, composto não de uma única, mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não resolvidas. Cada arte tem as suas técnicas de repetições imbricadas, cujo poder crítico e revolucionário pode atingir o mais elevado ponto para nos conduzir das mornas repetições do hábito às profundas repetições da memória e depois às repetições últimas da morte, onde se joga a nossa liberdade. Os encantados são espíritos de pessoas que um dia viveram e que não morreram, mas se encantaram, passando a existir no mundo invisível. O conceito de caboclo como ser supravivente, multitemporal e uma antinomia da civilidade revela outras veredas das reflexões acerca da existência e da natureza do ser e das suas produções de conhecimento. A noção de caboclo como categoria-chave de um reposicionamento histórico e da emergência de outras sabedorias. Nessa operação de equilíbrio assimétrico, o deslocamento, a metamorfose e o recobrimento são alguns dos princípios e táticas básicos. Nas Américas, as artes, ofícios e saberes africanos revestem-se de novos e engenhosos formatos.
o bom seguidor das religiões dos orixás deve fazer todo o possível para que os seus desejos se realizem, pois é através da realização humana que os deuses ficam mais fortes e podem assim mais nos ajudar. Por tudo isso que se diz que as religiões afro-brasileiras são religiões de liberação da personalidade, pois não faz parte nem de seu ideário, nem de suas práticas rituais, o acobertamento e aniquilamento das paixões humanas de toda a natureza, por mais recônditas que sejam elas. Uma mesma voz para todo múltiplo de 1000 vias. Um mesmo oceano para todas as gotas. Um só clamor do ser para todos os entes. Mas há a condição de ter atingido, para cada ente, para cada gota e em cada via, o estado de excesso. Isto é, a diferença que os desloca e os disfarça, e os faz retornar, girando sobre a sua ponta móvel. Sopro de uma vida, força do vapor, sopro de uma sombra, força de mãe d'água, azar, azar.